Eu, principalmente, estou muito satisfeito com o Sinjusc, porque sempre disse e digo, sou um sindicalista nato. Conquistamos a nossa carta sindical, estamos construindo uma nova sede para o sindicato, um projeto aí fazendo escola, então construindo uma escola de formação cultural e política para os filiados. O Sinjusc, nesses 20 anos, eu acho que está cumprindo com o seu papel, sustentando a luta pelas reivindicações dos trabalhadores, sendo também um instrumento da sociedade se expressar dentro do judiciário e lutando por um judiciário de qualidade. Nós, servidores, somos importantes, né? Nós somos a parte que dá estrutura, que dá força para o sindicato. Que se nós não nos posicionarmos, se nós não participarmos, né? Até para que a diretoria possa encaminhar, né, as reivindicações, aí não teria nem sentido do sindicato existindo. Um colega resumiu de uma forma muito simples. Olha, nós não teríamos nada do que nós temos hoje se não tivesse sindicato. Parece, bom, é só isso para dizer. É isso. Comece a pensar o seu dia a dia, aquelas coisas que você convive todo dia, o cartório cheio de processo, a falta de servidores, o teu salário desvalorizado, a jornada de trabalho lá nas alturas. Como é que isso seria sem sindicato? Nestes 20 anos, temos lutado muito por melhores condições de vida e trabalho para a nossa categoria e por um judiciário democrático e eficiente, sempre com grande participação dos trabalhadores. Em 1999, conseguimos evitar a privatização dos cartórios, que resultaria em grande prejuízo para a população, numa campanha que abrangeu todo o Estado. 2000 foi ano de campanha salarial e paralisação de um dia, luta que terminou com 100% de reajuste no Vale Alimentação e mais incorporação de 10% nos salários. A campanha salarial de 2001 nos levou a 10 dias de greve. Conquistamos 10% de atrasados, mais 18% de recuperação salarial. O ano de 2002 foi marcado pela luta por concurso público para o judiciário e pela negociação salarial que nos levou a um acréscimo de 8,28%. Nesse ano, começamos a desenvolver o projeto Trabalho e Saúde, que nos trouxe instrumentos preciosos para nos conhecermos. 2 paralisações nos meses de abril e julho de 2003 resultaram na abertura das negociações do Plano de Cargos e Salários. 2003 foi marcado ainda pelas lutas pela democratização da justiça. Uma greve de 11 dias, com grande dificuldade de negociação, e a luta pela incorporação da URV marcaram o ano de 2004. O ano de 2005 terminou com o Plano de Cargos e Salários aprovado e com uma paralisação de 8 dias para que isso fosse possível. 2006 foi o ano em que começou a aplicação do PCS e em que conseguimos a criação de mais 600 cargos por concurso público. Nos anos seguintes, temos visto a definitiva implantação do Plano de Cargos e Salários. Justiça independente para todos. Direito do servidor se amplia. Justiça ao alcance de todos. Tá na hora da gente pesar nessa balança. PCS já. Uma justiça que se cumpra e um direito que nos respeite foram alguns dos nossos lemas. Contamos sempre com expressiva participação da categoria em todas nossas ações. Temos procurado informar nossos companheiros de maneira permanente e abrangente sobre todas as ações do Sinjusc. Nosso Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, que chamamos de Sinjusc, nasceu em 1989, graças à possibilidade de sindicalização dos servidores públicos proporcionada pela Constituição de 1988. E os servidores do tribunal formalmente decidirem em assembleia participar do Sintesp. Mais tarde, os servidores dos fóruns tornaram forte a ideia de ter um sindicato próprio, assim como o legislativo, a polícia e o
Os professores da saúde já tinham decidido. E aí nós passamos todos para o Sinjusc. Da transformação, né, que nós já tínhamos uma associação, né, e essa associação que aí deu essa força, essa estrutura para a formação do sindicato. Porque nós tínhamos reivindicações que não se conseguia chegar a termo pela grandiosidade que era o Sintesp. Então, como a luta ficou centralizada só no judiciário, facilitou. O judiciário, a gente percebeu na nossa época da década de 80, como foi fundamental a luta dos servidores pela democratização do judiciário. A exemplo, por exemplo, do nepotismo, que nós enfrentamos, e eu particularmente fui 2 vezes sentei no banco dos réus por conta disso, mas ao final a gente conseguiu inserir na Lei Complementar 90, no ano de 93, a proibição da contratação de parentes. Uma coisa inédita no país, coisa que só veio acontecer a nível nacional 15 anos depois. Grande batalha de 99 foi a privatização dos cartórios judiciais. Foi uma grande batalha porque para nós era a primeira experiência de ação sindical, mas também, e era uma batalha enorme, porque era um projeto da Corregedoria Geral de Justiça, e nós fizemos uma campanha através de um gibi. Foi uma das coisas mais interessantes que eu vi o sindicato nosso fazer, que era um gibizinho que explicava para a população o que era a privatização dos cartórios e por que ela era ruim, não para nós, por que ela era ruim para a população. E a gente esse gibi era a apresentadora do gibi era a deusa da justiça, e ela saía nos quadrinhos explicando para as pessoas o que era a privatização dos cartórios e por que era ruim. E nós conseguimos que esse projeto fosse arquivado ainda na Corregedoria, ou seja, a Corregedoria sequer mandou para discussão no plenário do tribunal. O que acontecia? Eu trabalhei como contratada na época que os cartórios ainda eram privatizados. Então, se via muito o interesse particular daquele que queria que o processo andasse, então ele funcionava muito mais rápido, era ágil, enquanto que os outros aí acabavam sendo represados. E se isso ocorresse lá em 1999, ia dificultar o acesso à população. Já é difícil no dia atual, hoje, quando o cartório é público, imagine privatizado. A mais importante e a mais recente eu vejo como o plano de cargos e salários, que foi uma conquista que eu vejo assim muito alvissareira, né? Que foi uma coisa que nos fortaleceu, inclusive, como categoria, porque era algo almejado há muito tempo. Olha, um plano que consegue resgatar 64,5% é um grande avanço para o país. Poucas pessoas podem pensar qual a categoria que chegou a ter uma recuperação salarial de 64,5%. Além disso, nós estamos esse ano comemorando 2 anos da nossa database. Então, poucos sindicatos que têm database no seu plano de cargos e salários ou através de lei. A importância do PCS é decisiva e foi uma luta, e é uma luta que está sendo importante porque nesses últimos 10 ou 12 anos, aí, de 93, 13 anos, aí, de 93 para cá, esse é o maior índice de recuperação salarial que a Justiça Federal, que a Justiça Estadual de Santa Catarina está tendo, né? Então essa luta que é importante, isso foi fruto de uma batalha tanto do sindicato, dessa atual gestão,